Saúde a alma da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Conhecer ao Senhor dia após dia, através de uma jornada de busca pela intimidade relacional, nos faz compreender melhor a vida cristã. A vida cristã é mais do que vir à igreja, a vida cristã é mais do que ouvir um gênero musical específico, alguns cantores. A vida cristã é mais do que ter alguns amigos que professam a mesma fé que você, e ao mesmo tempo é tudo isso também. Não é apenas isso, mas é também isso. O jovem que se converteu apenas há alguns dias e o idoso que cresceu conhecendo mais de Deus, estão juntos num grande plano do Senhor e precisam ambos se esforçar para não terem suas vidas desperdiçadas, para não viverem à toa, para não viverem para si mesmos, para não se perderem diante de tantas ofertas que o mundo faz dia após dia, a partir de tantas investidas que o inimigo da nossa alma faz em nós dia após dia. E o que diferencia de fato a vida cristã das demais é a certeza que nós temos de que o nosso Senhor vive em nós. É a certeza que nós temos que nosso Senhor age em nós e age também através de nós. Ele então, dessa forma, nos faz seus agentes de transformação. O texto em que nós vamos ler nesta manhã é um texto conhecido. Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1 mesmo. Vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus então respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como um mendigo perguntavam: não é esse que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele? Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde ele está? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Amém, até aqui. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado porque ela é viva, eficaz e atual aos nossos dias, e rogamos agora juntos, para que o Teu Santo Espírito complete a boa obra que o Senhor iniciou em nós. Que o Senhor nos molde o coração segundo o Teu, em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele apresenta, meus irmãos, em alguns cenários diferentes,
e a partir de cada um desses cenários, ensinos que nos trazem propósito para a vida cristã. Ensinos que nos fazem ser agentes transformadores. E o primeiro deles é a disposição para servir. Guarde isso. Logo de cara você vê na cena aqui, Jesus e seus discípulos pelo caminho. E então Jesus se dispõe a servir. Toda a trajetória de Cristo, ela é exemplar a nós, e o serviço não é algo que nos chama tanta atenção, porque era o que Jesus fazia o tempo inteiro. O tempo inteiro. Justamente por isso Marcos em seu evangelho dá tanta ênfase nos feitos de Jesus. Servir era uma das suas características mais marcantes. E Jesus então, ele começa a servir enquanto caminham, enquanto estão se deslocando. E nesse momento ele serve com instrução, combatendo a um falso ensino. Aqui logo no início do texto, quando os seus discípulos perguntam se o fato daquele homem nascer cego era porque os seus pais tinham pecado, ou que ele mesmo tinha pecado. Veja só, Jesus serve combatendo esse falso ensino, porque essa pergunta, aliás, a resposta que Jesus dá, ela desmistifica esse falso ensino. Algumas teorias judaicas na época, alguns rabinos ensinavam que de alguma forma era possível pecar antes do nascimento. Jesus então responde de fato o que eles queriam saber e dá a atenção devida à glória de Deus. Perceba que eles não dão outra opção. Alguém pecou para que aquela criança nascesse sem a visão e crescesse e se tornasse aquele homem cego naquele momento. Eles não perguntam: Jesus, por que isso acontece? Por que existem as deficiências físicas? Eles perguntam: quem foi que pecou? A gente quer saber o responsável por isso. A culpa é dos pais, não é? Ou foi ele mesmo, que era ruim desde antes de nascer? E aí Jesus, nem ele e nem os pais. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste através da vida dele. E ali Jesus presta um serviço. E aí ele continua falando e segue ensinando sobre a sua própria identidade. Ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Já estava dizendo aqui, sou enviado de meu Pai, sou filho de Deus. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É isso que você vai ver no Evangelho de João. Jesus se revelando e dizendo quem Ele é, texto após texto. Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo. Então, aqui, além de servir combatendo o falso ensino, Jesus revela a todos a sua identidade, enquanto luz do mundo, e fala da brevidade do tempo que nós temos para servir. Isso nos chama a atenção, não é? Aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas ele diz: olha, nós não temos tempo a perder, nós precisamos servir ao Senhor. Isso precisa chamar a sua atenção, porque se Jesus naquele tempo diz que nós não temos tempo a perder, então o que nós temos feito com os nossos dias? Quanto tempo nós temos passado investindo nas redes sociais, rolando o feed, e vendo a nossa vida passar dia após dia? Jesus diz: a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. É necessário que façamos as obras do Senhor enquanto é dia. Então Jesus serve combatendo o falso ensino, serve mostrando para aqueles discípulos quem Ele é, e Ele serve promovendo cura e transformação de vida. O texto segue no verso 6, você vê junto comigo que depois de dizer essas coisas aos discípulos, Ele cospe no chão, não é? Ele cospe na terra, Ele faz ali uma laminha com a saliva e com a terra, e aí Ele passa esse unguento nos olhos do cego.
E ele dá uma diretriz ao cego: vá ao tanque e lave-se, ao tanque de Siloé, e lave-se. Perceba que aquele homem não precisou dizer nada, não é? Nós não vemos no texto aquele homem dizendo: Senhor, me cura, eu preciso da tua cura, eu quero ver. Enquanto em outros textos nós enxergamos os cegos clamando, inclusive dessa maneira: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembram-se? Nos outros evangelhos a gente vê isso. Aqui não. O cego estava lá, na porta da cidade, como era de costume, pedindo esmolas. E Jesus passa por eles, ensina os seus discípulos, cospe no chão, faz a lama e passa nos olhos do cego. E diz: vá, lave-se no tanque de Siloé. Aquele homem vai e obedece a diretriz de Jesus. Se o texto nos ensina aqui que a disposição para servir nos faz agentes de transformação, ou agentes transformadores, o texto continua e nos diz que a fé transformadora também nos faz assim. Agora o cenário muda o foco, de Jesus para com aquele homem cego, estendendo a mão para o enfermo. Mesmo aquele homem não tendo pedido a cura a Jesus, na narrativa em que a gente leu, a gente sabe que o Senhor, Ele sonda os nossos corações, e mais do que isso, Ele mesmo tem os seus próprios planos para as nossas vidas. O Senhor é quem está no controle de todas as coisas. Ele mesmo tem esses planos e sonhos que Ele vai cumprir na sua e na minha vida. E aí no tempo devido, Ele nos abençoa conforme a sua vontade. Perceba que lá na frente, à frente do texto em que a gente leu, a história vai continuar e vai levar praticamente todo o capítulo 9. E lá na frente a gente vai entender que aquele homem é chamado assim porque ele já tinha idade para responder por si mesmo. Porque depois ele começa a ser interrogado. E aí os pais dizem: olha, pergunta para ele, porque ele tem idade para responder por si. Os pais temerosos de serem expulsos da sinagoga. Então pensa quanto tempo aquele homem não sofreu, vivendo de esmolas à porta da cidade, não é? Sem que alguém talvez tivesse misericórdia da vida dele. E Jesus olha para ele, e Jesus dá a solução que ele precisava. Talvez aquele homem tivesse motivos suficientes para estar desesperançado. Talvez ele esperasse a cura durante toda a sua vida, e agora, nesse momento, ele já nem acreditava mais que isso pudesse acontecer. Já com idade suficiente, não é? Então, quando ele sente Jesus lhe tocar, e ouvindo Jesus dando a diretriz, ele não titubeia. Ele não perde a oportunidade. Ele não murmura. Ele vai na mesma hora e o milagre acontece. Quantas são as vezes em que o Senhor age nas nossas vidas com uma palavra ou uma ação, e às vezes a gente questiona, não é? E se pergunta, e duvida, e o questiona. Aquele homem entende quem é Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele vê o burburinho ali ao seu redor. Porque aquele homem, seja ele quem for, um milagreiro, um profeta, ou o filho do Deus vivo, ele está perto de mim. E ele olhou para mim. E ele me fez olhar. Ter fé de que o Senhor pode fazer o impossível, pode mudar os nossos quadros de saúde ou não, meus irmãos. Pode fazer o que ninguém... Crer que Deus pode fazer o que ninguém fez é imprescindível na jornada cristã. Nem sempre a gente vai ter a resposta da parte de Deus, a resposta que a gente quer ouvir. Mas nós precisamos ter fé, porque é este Deus que morreu na cruz do Calvário, no seu e no meu lugar, e nos deu a oportunidade de ter vida, e vida abundante, aqui e na próxima, aqui e no tempo vindouro. Vida abundante. É isso que Jesus tem para as nossas vidas. Ele deixou a esperança de que,
está preparando morada para nós, e de que vai voltar para estabelecer o seu reino. E nós temos visto sinais. Nós temos visto sinais. Isso vai acontecer. Esteja preparado. Precisamos estar preparados. Precisamos ter uma fé transformadora. Aquele homem, se não tivesse tido uma fé transformadora, talvez isso não tivesse acontecido. Talvez se ele tivesse resmungado, brigado com Jesus ali, quem é você? Fica passando coisa no meu olho. Pode ser, não é? Às vezes a gente vai ajudar, não é? Alguém numa situação de vulnerabilidade e a pessoa não está preparada para receber a ajuda. Mas naquele momento, aquele cego ouviu, e ele foi. Ele obedeceu na mesma hora e voltou vendo, é o que o texto nos diz. Os ensinos continuam, e agora o Senhor, num outro cenário, nos ensina a ter um testemunho fiel. Agora, tirando o foco da presença física de Jesus, e virando então para o cego, que agora já não era mais cego, e os seus adversários, aqueles que queriam saber o que tinha acontecido, que queriam encontrar um culpado para que aquela ação tivesse acontecido. A alegria era tamanha daquele homem ao perceber o milagre que havia lhe acontecido, que ele ouve alguns colocarem a sua identidade à prova, não é? E ele é firme e constante, ele não finge costume. Ele não fingiu que não fosse com ele. Ele ouve dizerem, ele vê agora, eles olharem para ele, talvez eles apontarem e se perguntarem, será que é ele mesmo? Será que é aquele mesmo homem? Será que é o cego que estava à beira, à porta da cidade, pedindo esmolas? Agora ele está vendo. O que aconteceu? E aí ele é firme e constante, e ele afirma ser aquele cego de nascença. E ele conta com detalhes como ocorreu o seu processo de cura. Ele teve um rápido e suficiente encontro com Jesus, e sua vida foi completamente transformada, ou estava sendo. Ele precisava contar aos outros os detalhes do processo, e ele não titubeia, ele não tem receio das possíveis consequências vindas dos fariseus, porque ele mesmo sabia que era sábado. Ele sabia do dia. E então aquele homem ensina para nós a ter um testemunho fiel, e o testemunho fiel acontece perante a vizinhança. Dos versos 8 até o 12, você vê esse diálogo, essa indagação das pessoas se perguntando se era ele, se não era ele. O testemunho perante as pessoas que corriqueiramente têm contato com ele e o conhecem bem. Será que nós temos testemunhado as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas, para aquelas pessoas que nos conhecem dia após dia, que nos rodeiam no ambiente de trabalho, que nos rodeiam no condomínio onde nós moramos, aos nossos familiares? Temos testemunhado das maravilhas que Deus fez? Porque aquelas pessoas conheciam o cego e ele as conhecia, e ele faz questão de frisar, sim, sou eu, gente. Olha o que Jesus fez. Ele passou lama nos meus olhos, me mandou eu lavar, eu lavei e agora estou vendo. Alegrem-se comigo. A minha vida mudou. Agora eu tenho oportunidades, novas oportunidades de viver uma vida digna. Naquele tempo, infelizmente, quem sofria com cegueira ou outras deficiências não eram olhados pela sociedade. Se hoje temos essa dificuldade, não é, meus irmãos? Se hoje temos que brigar por acessibilidade, por direitos, imagine naquele tempo. Eram pessoas abandonadas pela sociedade. Agora, aquele homem poderia seguir com a sua vida, ter um emprego, poder se sustentar, buscar uma família, e ele testemunha então, sem medo das consequências para as pessoas que o rodeavam. Mas ele não fica aqui, o testemunho, porque eles levam aquele homem então aos fariseus,
Eles não entendem o que está acontecendo, e ele continua com seu testemunho fiel agora perante os fariseus. E você vê isso até o verso 34, eu parei no 15. Mas fica esse incômodo da parte deles, essa briga, mas como é que foi isso? Quem foi que te curou? E aí ele diz quem é, e aí eles se conversam e não entendem o que estava acontecendo, e eles voltam, perguntam para ele, poxa vida, mas eu já disse como é que aconteceu. E eles não conseguem entender e começam a questioná-lo sobre Jesus, e ele fala, eu não sei onde ele está, eu só sei o que ele fez, e o que ele fez foi me dar oportunidade, foi olhar para mim. Então esse testemunho perante as pessoas que confrontam a veracidade da divindade de Cristo, foi essencial naquele momento. Aquele homem começou a ter a sua fé provada. Lembra que falamos sobre a fé transformadora, presente na vida dele? Agora essa fé começa a ser questionada. Mas como é que foi isso? Será que era mesmo? Talvez aquele homem pudesse deixar isso para lá, mudar a história, mas ele faz questão de dizer, olha, foi Jesus quem fez isso, ele mudou a minha vida. Aqueles homens não estavam celebrando o fato de que um milagre havia acontecido, mas querendo encontrar aquele que infringiu a regra de preservar o sábado. Que cegueira maior, meus irmãos, que cegueira maior, bem maior do que a do cego físico. Aquele homem, ele talvez não enxergasse com os seus olhos carnais, mas pelos olhos da fé, ele viu quem era Jesus. Agora aqueles que tinham os seus olhos em perfeito estado, não conseguiram enxergar quem Jesus era, e ao invés de celebrar que aquele homem que antes era cego, teve a sua dignidade restaurada, eles ficaram procurando motivos para ir atrás de Jesus, para aprender Jesus, para bolarem coisas, afinal, poxa vida, hoje é sábado, não pode, o que importa mais? Trazer vida, dignidade, ser bênção para alguém, ou preservar o descanso por si só? A essência do texto que nós meditamos, meus irmãos, é mostrar que Jesus usa essa situação para confirmar a sua identidade, para dizer quem Ele é, para os seus discípulos, para aquele cego, para os fariseus, para as pessoas daquele contexto, mas para nós ainda hoje. O inimigo das nossas almas, ele não descansa, e ele luta constantemente para tirar o nosso foco no dia a dia, e tenta nos fazer esquecer quem o Senhor é, e tenta nos fazer esquecer o que o Senhor faz. Nós precisamos nos lembrar quem o Senhor é Jesus o Cristo, nele está toda a plenitude, é o Deus poderoso, presente na criação, que deixou a sua glória e se fez homem, em obediência ao Pai, por amor a nós, e que vivo está, que ressuscitou, venceu a morte e deixou a clara promessa de que vai voltar, vai restabelecer o seu reino agora plenamente, com você e comigo, para toda a eternidade. O que é isso, não é, meus irmãos? Vivemos 70, 80 anos aqui, quando Deus é muito gracioso, 105, 106, 107, e quantos mais Deus dera a nossa irmã. Mas o que é isso perante a eternidade? E a gente fica investindo na nossa própria vida, nas coisas desse dia a dia, que passam rapidamente, mas às vezes nós nos esquecemos da nossa vida real, da vida que importa, que é a vida com o Senhor, Jesus o Cristo, para toda a eternidade. Essa é a nossa vida real, é nela que nós precisamos investir, meus irmãos. Nós precisamos nos lembrar quem Ele é,
E precisamos nos lembrar quem Ele nos faz. Ele nos faz seus agentes de transformação. Seus agentes de transformação. A partir disso nós precisamos ter então disposição para servir. Precisamos ter uma fé transformadora e um testemunho fiel sobre as maravilhas que Deus faz. Dessa forma então, a igreja de Jesus vai cumprindo o seu papel até que Ele venha. Porque é para isso que nós estamos aqui, para cumprir a missão dEle, a fim de que Ele volte logo, em o nome de Jesus. E eu quero orar junto com você por isso, para que Deus nos abençoe e continue nos lembrando dia após dia quem Ele é e quem nós somos. Somos lavados e remidos no sangue de Jesus, escolhidos por Ele, para realizar a sua boa obra e viver com Ele para toda a eternidade. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de ler a Tua Palavra, de ter acesso às Tuas Escrituras. São tantos os lugares ao redor do globo que não têm esse acesso, Pai. São tantos lugares no mundo em que a Tua Palavra é proibida, mas a gente tem a liberdade de lê-la. Nós temos a liberdade de acessá-la nos nossos dispositivos eletrônicos. Nós temos a liberdade de Te cultuar dia após dia, com as nossas portas abertas, microfones ligados em alto e bom som, dizendo que nós amamos a Jesus o Cristo. Louvado seja o Teu santo e bendito nome por isso. Nós agradecemos ao Senhor pela palavra ministrada aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Obrigado porque um dia o Senhor usou aquele homem e aquela situação para se revelar a nós, para dizer quem o Senhor é. E obrigado porque o Senhor continua falando dia após dia nas nossas vidas, através das maravilhas que o Senhor faz conosco, quem o Senhor é. Então não nos deixa perder o foco, Senhor. Nos ajuda a nos lembrarmos sempre quem o Senhor é. Nos ajuda a nos lembrarmos sempre quem nós somos no Senhor, a fim de que a Tua missão seja cumprida em nós e através de nós. Senhor Jesus, nos abençoa, nos dá disposição para Te servir, para servir a Tua santa igreja, nos dá uma fé transformadora, Pai, que creiamos no Senhor, mesmo diante das causas que nos parecem impossíveis aos olhos humanos, que possamos Te enxergar como aquele homem, com os olhos da fé, e que em nome de Jesus nós possamos sempre Te honrar, através de um testemunho fiel, sobre as maravilhas que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Que seja assim, para que o Senhor mesmo seja honrado e glorificado em nós, e através de nós, nós oramos em nome de Jesus, o Cristo, o Messias prometido. Amém. Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus.